Oi, turma, tudo bem? Esse vídeo é rapidinho, só para a gente estudar as implicações educacionais da teoria de Vygotsky para a educação. Se vocês não viram ainda o conteúdo sobre Vygotsky, é só retornarem lá no YouTube, tem um vídeo completo, são cerca de 27 minutos de teoria, e é muito importante que você assista, porque a teoria de Vygotsky, ela está presente na grande maioria de provas de concurso, provas de seleção, enfim, se vocês forem seguir na área da educação, vocês também vão estudar isso na pedagogia, estuda isso na psicologia, então é importante que vocês tenham dimensão do significado da teoria de Vygotsky e dos principais conceitos. Então, se você não assistiu, é importante que você volte na aula e assista. Caso você tenha alguma dúvida, nós teremos plantões de dúvidas específicos da teoria de Vygotsky. Continuando, a gente precisa pensar, e vocês sabem que esse é um trabalho que eu faço na disciplina, que é um trabalho de pensar qual que é a importância de ter estudado aquela teoria para a educação, qual que é o sentido de ter ido lá na teoria de Vygotsky para estudar o sentido da teoria de Vygotsky para a educação. Então, esse vídeo curtinho vai ser nesse sentido, apresentando para vocês as principais implicações da teoria de Vygotsky para a educação. Bom, primeiro que a gente falou sobre as zonas de desenvolvimento que Vygotsky estuda. Isso, por mais que vocês ainda não tinham dado nome a essa teoria, não sei se vocês já tinham conhecido a teoria de Vygotsky, quando vocês fazem um plano de aula, por exemplo, vocês se baseiam nesse conteúdo. Por quê? O plano de aula, geralmente, foca numa zona de desenvolvimento da sala inteira. O que Vygotsky propõe é que o plano de aula seja mais individualizado ou singular a cada necessidade de cada criança. Infelizmente, os planos de aula no Brasil, nas escolas particulares e públicas, seguem esse critério minimamente, porque a gente faz um plano de aula para a turma, para uma turma inteira. E o que Vygotsky propõe é que, se cada criança tem uma zona de desenvolvimento diferenciada, o ensino precisa incidir na zona de desenvolvimento que se encontra aquela criança. Então, é singular. Cada criança deveria ter um planejamento específico que atendesse às suas características e desenvolvesse seu potencial da melhor maneira possível. Tendo em vista que algumas crianças já têm alguns conhecimentos, já sabem fazer sozinhas algumas coisas e outras não. Então, o plano de aula poderia potencializar o quê? Aquelas que já sabem fazer e aquelas que ainda não sabem. Isso numa sala de aula ainda é um desafio, visto que as salas de aula no Brasil são bastante cheias. Nós encontramos salas de aula que tem até 30 crianças em alguns lugares 35 crianças, e atender um plano de aula individual ou singular seria um grande desafio, visto que seriam feitos mais de 35 planos de aula por disciplina por dia. Então, isso se torna muito inviável numa sala de aula grande e se torna mais possível numa sala de aula com um número reduzido de alunos. Outra coisa que Vygotsky, que é importante da gente entender em Vygotsky, é que ele traz o papel da fala, da linguagem como primordial no desenvolvimento. E atribui à fala e à linguagem um papel muito grande com relação ao potencial de cada criança. Isso também é uma coisa muito importante, porque torna o desenvolvimento também singularizado. Porque se uma criança está em determinado contexto, com determinada linguagem, e quando eu falo linguagem, eu estou falando não só dessa linguagem aqui, eu estou falando da linguagem material, da linguagem cultural, de produtos, de acessos. Então, nesse determinado contexto de linguagem cultural, social, de utensílios, a criança se desenvolve e aprende.
Isso quer dizer que uma criança do sul do Brasil e uma criança aqui do sudeste são crianças com potencialidades diferentes, com linguagens diferentes, que aprendem coisas diferentes também. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, vou dar um exemplo desse significado. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, objetos assumem outros nomes. E o que faz uma criança chamar um objeto de um nome no país e de outro nome em outro país? É justamente a aquisição daquele objeto por meio da linguagem. A maneira como uma criança, por exemplo, faz a aquisição de uma caneta, desse objeto aqui, nos Estados Unidos, não é chamando isso de caneta, é chamando isso de pen, ou seja, é uma aquisição diferenciada a partir de um outro contexto. Do mesmo modo, não só isso, as roupas que a gente utiliza também são apropriações culturais. Na Irlanda, por exemplo, é natural que os homens usem saias. Aqui no Brasil, isso não é visto como uma cultura natural. Aqui, naturalmente, os homens usam calças ou shorts, não saias. Saia é uma roupa culturalmente atribuída às mulheres. Isso também é uma aquisição de cultura, isso também é uma aquisição pela linguagem dos modos que a gente vive em sociedade. Agora, eu quero passar um desafio para vocês. Eu citei duas implicações educacionais da teoria de Vygotsky. Implicações, só retomando o que eu já falei, implicações é a importância, o que significa a teoria de Vygotsky na prática da sala de aula. Agora o desafio é você escrever em uma folha uma implicação educacional além dessas que eu falei de Vygotsky. E você vai me mandar depois por e-mail, tá bem? Eu aguardo os envios de vocês. Um beijo e tenham um ótimo dia.